Olá, bem-vindo ao canal Os Matemáticos, eu sou o professor Sandro e na primeira aula de fatoração eu coloquei um exemplo 4 que não dava para usar a técnica do fator comum em evidência. Eu disse que seria então agrupamento, que eu vou mostrar agora, tudo bem? Eu mudei para exemplo, vou colocar exemplo 1, tirei aquele 4 da aula anterior e vou mostrar agora para vocês como que faz o agrupamento. Na verdade, é o fator comum em evidência. Só que você não aplica em toda a expressão, você aplica num conjunto, você pega uma parte e aplica o fator comum em evidência mais de uma vez. Veja só, se você olhar essa primeira e a segunda parcela, o fator comum é o 6. Então eu posso colocar o 6 em evidência, ficando dentro do parênteses x mais y. Repare que nessa outra parte, né, esse outro terceiro e quarto monômios, a letra A aparece como fator comum. Então eu posso colocar aqui a letra A em evidência, portanto dentro do parênteses vai ficar AX dividido por A é X, AY dividido por A é Y. O que aconteceu até aqui? Nós usamos o fator comum em evidência nessas parcelas e nessas outras parcelas. Mas nós não acabamos. Por quê? Porque existe ainda uma adição aqui no meio, né? E para eu fatorar completamente, as adições e subtrações precisam estar dentro de algum parêntese, de algum operador. Então, observe que agora eu tenho um novo fator comum, que é o x mais y. Ele vai ser colocado em evidência, ou seja, todo o parênteses, visto como fator, é um fator comum, ele vai ser colocado em evidência. Então, você escreve x mais y vezes a primeira parcela, dividido pelo fator comum, você cancela x mais y com x mais y e sobra 6. A mesma coisa acontece no outro. Repare que agora a operação principal é a multiplicação. Portanto, agora eu tenho dois fatores e está completamente fatorado. Isto é agrupamento. Na próxima tela eu vou colocar um para vocês tentarem. Assim que aparecer, vocês dão um pause, tentem e depois verifiquem se vocês acertaram. Vamos lá? Bom, vamos ver se vocês acertaram. Observe que nessa expressão eu posso agrupar esses dois com esses dois. Ao agrupar dessa maneira, eu coloco em evidência aqui o fator A. Então, dentro do parêntese fica x mais y, resultado da divisão de cada parcela pelo fator comum. E aqui eu coloco em evidência o número 7. Quando você fatorar essa segunda parte, observe que novamente vai aparecer um fator comum, que é o parênteses, né? Dentro do parênteses está igualzinho. Então é ele que você vai colocar em evidência. Ele se torna um fator comum nessa soma. Então você escreve x mais y, que multiplica o resultado dessa primeira parcela dividido por x mais y, corta, corta, sobra A. E aqui é o 7. Tudo bem? Então, dessa forma está fatorado por completo usando agrupamento. Vamos ao exemplo número 2 agora. Nesse exemplo número 2, nós temos x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. Observe que eu posso agrupar esses dois, colocando em evidência o x ao quadrado, porque é o maior divisor comum entre eles, vezes x ao cubo dividido por x ao quadrado é x, e x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. Correto? Observe que ao tentar fatorar aqui, você vai observar que não vai dar. Mas esse x menos 1 está aqui. Então, o que você faz? Já considera isso aqui tudo como sendo um fator. Posso colocar um parênteses nele e falar que ele já é um fator? Sim, por quê? Porque é só você imaginar que tem o número 1 multiplicando aqui, ó. Lembra que fator é cada parte de uma multiplicação? Então, não precisa desse 1. Mas se você quiser colocar, ele é interessante, sabe por quê? Porque agora você observa que tem o x menos 1 como fator comum. Então, você vai colocá-lo em evidência. Correto? E agora, x ao quadrado... Tá vendo esse 1 aqui, ó? Ele aparece agora.
tá? Não era obrigatório ter esse número 1, mas você não pode esquecer que quem você coloca dentro do parênteses é o resultado da divisão. Portanto, x menos 1 dividido por x menos 1 é 1. Então, esse 1 tem que aparecer aqui. Tudo bem? Então, está fatorado por completo esse exemplo aqui. Vou colocar na próxima tela um para vocês tentarem. Assim que aparecer, dê um pause e tentem primeiro. Vamos lá? E aí, conseguiram? Verifiquem se vocês acertaram. Aqui, por exemplo, eu posso agrupar o x ao cubo com o xy, assim como eu posso agrupar x ao cubo com 2x ao quadrado. Eu vou manter esses dois aqui e esses dois aqui, tá bom? Então, aqui quem é o fator comum? É o x ao quadrado. Dentro do parênteses fica x ao cubo dividido por x ao quadrado é x, 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 2, certo? Aqui eu vou colocar a letra y em evidência. Quem fica dentro do parênteses? O x mais 2. Novamente, esse parênteses aqui, x mais 2 e aqui é chamado fator comum, né? Ele pertence aos dois produtos. Então, você vai colocar ele em evidência, tá? O x mais 2 em evidência. Na hora que você colocar ele em evidência, vai ficar essa parcela dividido por x mais 2, você cancela e fica x ao quadrado. E aqui a mesma coisa, fica y. E assim tá fatorado por completo. Espero que vocês tenham acertado. Vamos para o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, nós temos x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 4x menos 20. Para quem acha que sempre tem que pegar o primeiro com o segundo, está enganado. Eu poderia pegar o primeiro e o segundo, mas eu poderia pegar o primeiro com o terceiro. Porque basta você observar que tem fatores comuns. Só que tem que tomar um certo cuidado. No momento que você escolhe o par, esse com esse ou esse com esse, observe que os que sobraram se dá para fatorar também. Tá? Ou se não é aquele caso de você colocar um parênteses. Mas, na maioria dos casos, você consegue fatorar de duas maneiras diferentes, chegando no mesmo resultado. Né? Iniciando diferentemente, mas chegando no mesmo resultado. Só para variar, então, eu vou pegar o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto. Depois você pode tentar em casa começar com esses dois aqui, tá? Você vai observar que o resultado final será igual. Então, entre x ao cubo e 4x, eu vou colocar em evidência o x, certo? Então, vai ficar x ao cubo dividido por x é x ao quadrado, 4x dividido por x é 4. Perfeito? Agora, preste bem atenção. Eu sei que tem que aparecer um outro parênteses aqui. Senão você não consegue fazer por agrupamento. Então você até pode já colocar esse parênteses aqui, ó, porque é ele que vai virar um fator comum. E agora você pode pensar o contrário. Quem você coloca aqui, que fazendo a distributiva, faça aparecer o menos 5x ao quadrado e menos 20. Quem você multiplica x ao quadrado para aparecer menos 5x ao quadrado? É o menos 5. Certo? E se você fizer menos 5 vezes 4, também dá menos 20. Então, é uma maneira também de você agilizar e ir mais rápido. Portanto, aqui eu vou colocar em evidência o parênteses x ao quadrado mais 4. Perfeito? Então, aqui vai ficar o x e aqui vai ficar o menos 5. E aí, está fatorado mais uma expressão pelo método agrupamento. Se você gostou dessa técnica, ela é bem tranquila, tá? E a gente se encontra então no próximo vídeo, que é uma outra técnica de fatoração. Até mais!